Oi, gente. Nesse vídeo eu vou tentar trazer um pouco mais de esclarecimento em relação a como interpretar o enunciado. É uma dica, na verdade, né, o que eu vou fazer. Que é o seguinte, muitas pessoas têm dificuldade de, vejo me perguntando assim, eu tinha que integrar, eu tinha que derivar, eu tenho que derivar. Como que eu sei que eu tenho que derivar? Você vai ler com muita calma o seu enunciado e vai levar uma canetinha de uma cor diferente para a prova. Não precisa ser dessa, pode ser uma canetinha vermelha mesmo, só para diferenciar do lápis, sabe? E quando você estiver lendo o enunciado, ele vai trazer uma função. E ele vai descrever o que essa função representa. Por exemplo, aqui, a solidez de uma cor é a determinação da durabilidade. Então, ele está dizendo que a solidez é a durabilidade. Ele está afirmando isso. É a mesma coisa. E daí ele traz da mesma em relação ao tempo. A função que determina a solidez aceitável de uma cor é dada por... Então, ele está dizendo que esse dt é a durabilidade, que é a solidez. Aqui, né? Ele traz isso através daqui. Então, você risca isso na prova. Por quê? Porque se na pergunta, quando ele for te fazer a pergunta, o que ele está pedindo para que você encontre, tiver ou essa palavra, significa que você só precisa aplicar. Se tiver solidez, taxa de solidez ou taxa de durabilidade, mudou. Já não é só aplicar, por exemplo, né? Se tiver durabilidade total, por exemplo, né? Ou se ele trouxer que aqui é uma taxa e ele quer a durabilidade, já não é aplicar só. Então, vamos ver nesse caso. Aí ele dá, né, que a durabilidade da cor em relação ao tempo, dt, determine a solidez. Ele usou a mesma palavra. Ele diz que essa função determina a solidez. E ele quer que você determine a solidez. É a mesma coisa. Por isso que nessa questão a gente só aplica os tempos que ele pede. Porque ele quer o que essa função já determina. Não precisa fazer nada. Vamos passar para uma outra. Por exemplo, essa aqui. Né? Só como exemplo. Vou mudar a cor. Aqui ele diz, né, vocês vão ler com muita calma o exercício, tá? Lê tudo com muita calma. E ele diz que aqui a função descreve a produtividade. Ele está dizendo isso, que essa função descreve a produtividade. Ok, se na pergunta ele disser determine a produtividade, eu só vou aplicar o valor nessa questão, não derivo e não integro. Se ele pedir uma palavra diferente, daí a gente tem que analisar. Vamos ver? Aqui, geralmente, os professores trazem a pergunta em negrito. Na prova eles também fazem isso, mas é interessante. Isso daqui é bom, é muito bom eles fazerem isso, mas é interessante que você leia tudo, tá? Aqui ele traz, determine a taxa de produção. Pronto, mudou. Aqui ele fala produtividade, aqui ele fala taxa de produção, é diferente. São coisas diferentes. A gente tem que lembrar que a taxa, se aparecer essas palavras, né? Taxa, marginal, é tudo derivada. Se ele pede isso na pergunta, né? Isso aqui é derivada. Tá ok? Então, se ele me dá uma produtividade, me pede uma taxa, mas por que a taxa é uma derivada? Uma taxa, porque a taxa ela é pontual. Quando a gente vai calcular uma taxa de crescimento populacional, por exemplo, a gente está calculando pontualmente aquilo. Entendeu? Agora, quando ele pede determine o crescimento populacional, vamos supor, né? Em 30 anos. Ele não está pedindo
uma taxa específica, um dia específico, um momento específico. Ele está pedindo um período enorme. Então, daí vai ser uma integral. Essa é a diferença. Quando a gente fala de taxa de produção, a gente está falando de um ponto apenas, de um momento específico. Vamos para uma outra, assim. Vamos olhar aqui. Vamos ver o que é essa aqui. Essa aqui ela vai falar... essa aqui é boa. Por quê? Aqui ela fala o seguinte... Ela não dá a fórmula, ela pede para você calcular o custo total. Então, você vai ter que nem derivar e nem integrar, você vai ter que calcular a área aqui, entendeu? Então, tipo, não vai achando que tudo que você vai ter na prova é integral e derivada, porque senão a pessoa pega um negócio que não tem nada a ver e começa a derivar. E eu vi um custo total aqui, eu tenho que integrar então, porque se custo marginal eu derivo, ele me pediu custo total, eu integro, mas integro o quê? Não tem nem função para integrar. Então vai com calma, gente, não vai desesperado integrando coisa, entendeu? Vai com calma, vê o que o exercício está pedindo. Essa aqui é a mesma situação, né? Vamos pegar uma outra. Essa aqui, ó. Vamos ver o que ele diz dessa função. A análise dos dados históricos realizada por um engenheiro revelou o custo de produção C é uma função de segundo grau da quantidade produzida. Então, ele diz que o custo de produção é isso aqui. Ele afirmou isso. Se na pergunta ele disser determine o custo de produção, é só aplicar na fórmula. Só pegar os valores que ele está pedindo e aplicar na fórmula. Vamos ver? Determine quantos produtos fabricados fornecem o menor custo possível. Mudou, né? Não é o custo de produção que ele quer o menor custo. Aqui eu já tinha até escrito, né? Já dei até menor custo, maior lucro é otimização. Quero otimizar, eu quero achar um ponto onde a minha quantidade de produção ela é a melhor possível, me dá os melhores números, né? Lembra que eu teve um vídeo que eu falei sobre isso, que a otimização é isso aqui, é achar esse ponto aqui, que é o meu melhor, é o meu maior, né? No caso de um lucro maior, né? Do custo vai ser o meu custo menor, provavelmente uma função assim, um menor custo, né? Por que ela é derivada? Porque ela é um ponto, é um único valor aqui que vai me indicar, aqui seria o lucro e aqui seria a quantidade de produto. É um único valor que vai me indicar esse maior lucro. É um único valor que vai me indicar esse menor custo. Então, por isso que ela é derivada. Peguem um pouco da teoria, gente. A derivada, o que é a reta tangente? A reta tangente é aquela reta que... Vou pegar minha régua aqui. A reta tangente é a reta que passa pela minha curva e toca nela... Não está tocando direito aqui, mas imaginem que está. Em apenas um ponto. Essa é a minha reta tangente. Por isso que a reta tangente é considerada derivada. E é por isso que a otimização também é considerada derivada. Porque a otimização é apenas um ponto. Um ponto. Ok? Beleza, vamos ver um outro aqui, qualquer um. Vou pegar aqui. Queria pegar um que fosse integral, mas... Vamos ver se eu acho algum aqui. Acho que esse vai... Vamos pegar um outro coisa. Ó, essa é integral, legal. Essa aqui é integral, é aquela das antenas que fez a gente perder os cabelos, né? Então, o que ele fala? Ele diz que... Ó, o engenheiro de produção responsável pelo setor de melhorias estimou que a taxa de crescimento populacional é determinada
em uma determinada região pode ser representada pela expressão abaixo. Então, a taxa de crescimento populacional é isso aqui. Se ele me pedir, determine a taxa de crescimento populacional no tempo, no ano 20, no ano 30, no ano 50, eu vou só aplicar, só substituir o T pelo ano que ele me pede. Se ele pedir outra coisa, a gente vai analisar. Vamos ver. Determine a quantidade de antenas a ser instalada daqui a 30 anos. Então, ele não me pediu taxa. Ele me pediu um total de antenas, ó, um total de antenas a ser instalada em um período. Ele não me pediu, ele não falou o seguinte: qual a taxa de crescimento populacional no ano 30? Ele poderia, inclusive, ter pedido aqui, determine o crescimento populacional no ano 30. É diferente de taxa de crescimento populacional e crescimento populacional. É diferente, são duas coisas diferentes. Se ele me dá a taxa e me pede o crescimento, o número, ele podia pedir, né? O número qual será o número da população, por exemplo? Qual será a população atingida no ano tal? Eu teria que fazer uma integral, porque eu tenho a taxa e ele me pede algo maior, ele me pede um total, um número total de crescimento, né? Ele não me pede só uma taxa. E é o que ele pede aqui, ele pede a quantidade de antenas a ser instalada. E me dá uma regra de 3 ali para eu ter noção de quantas antenas eu instalo por população, né? Então, eu determino a população e depois eu faço ela, quantas antenas eu tenho que instalar pelo tanto de pessoas, né? Então, assim, ele pediu taxa e vem aqui e me fala assim: eu quero uma quantidade de antenas daqui a 30 anos. Então, eu não tenho que estimar a taxa, eu tenho que fazer uma integral, porque eu preciso saber qual é a população, qual é o número da população, e não a taxa. Então, eu tenho que fazer a integral. Por isso que a gente fez a integral dessa daqui. Porque se eu só jogar ali, daqui 30 anos, vamos ver, né? Jogo aqui, eu vou ter a taxa do crescimento no ano 30. Eu não vou ter o crescimento populacional, o número de pessoas que se cresceu nesses 30 anos, entendeu? Então, é isso que vocês têm que começar a pegar. Tá diferente o que ele deu? Tá diferente do que ele perguntou? Tá diferente. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, eu tenho que analisar se ele está pedindo um todo, um total, ou ele está pedindo um ponto. Entendeu? Vamos ver uma outra, se eu acho alguma pra gente fazer. Aqui, ó, ele fala, né? No exercício ele fala. E na prova eu me lembro que em alguns momentos ele também dava isso daqui. Lembrando que taxa indica derivada. Eu lembro que na prova ele também colocou esse tipo de coisa. Então prestem atenção, gente. Muitas vezes vocês ficam desesperados e a resposta está ali. Então aqui ele diz que o custo marginal da produção. Então ele está me dizendo que o custo marginal. Lembra que eu disse o que é custo marginal? É derivada, né? Então isso aqui é uma derivada. Ele até indicou que é uma derivada com esse sinal. Beleza. Vamos ver o que ele pede. Se o custo fixo da produção é de tanto, determine a função custo. Bom, ficou fácil, né? Ele quer o custo e não o custo marginal. Se eu tenho uma derivada e ele quer um total, um custo, não precisa estar escrito custo total, gente. Basta não estar escrito custo marginal, que eu sei que ele não está pedindo o custo marginal, que ele está pedindo o total, entendeu? Ele quer um todo, então eu vou fazer uma integral, tá? Então, assim, a dica é, basicamente, calma, analisem os exercícios, leiam com atenção e grifem o que ele está dizendo sobre aquela expressão e grifem o que ele está perguntando. Se for a mesma palavra, vocês vão aplicar.
vocês não podem perder ponto em questão que é só aplicar na fórmula, que é só substituir valor. Não é admissível vocês perderem ponto nisso, porque é só a substituição de valores. Não tem que integrar e não tem que derivar. Então, quando for assim, essa é questão ganha, e ele vai pôr questão assim, tá? E quando for diferente, vocês vão analisar. O que ele está me dando é pontual? Se é pontual, se é uma taxa, se é um marginal, provavelmente o que ele está me pedindo será fazer a integral para achar algo total. Se o que ele está me dando de expressão é algo total, um custo total, um lucro total, provavelmente o que ele vai me pedir é uma derivada, para eu achar um custo marginal, um lucro marginal, uma otimização, tá ok? Então, eu espero ter ajudado. Valeu, falou!